espaço, tempo e lugar. Eis aí a confusão colocada sobre a mesa. E uma delas está diretamente relacionada ao fato de que são categorias que não pertencem a nenhum dos campos do conhecimento especificamente. O que nos levaria sempre a ficar discutindo, então, o significado disso para a física, para a química, para a biologia, etc. Já falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos dar continuidade, já envolvidos justamente com o pensamento científico do que nós chamamos de modernidade, do que vem, então, depois do século XIV, do século XV e assim por diante. Então, vamos lá. Entre muitas das questões que nós poderíamos colocar, a primeira delas está diretamente relacionado ao que o Geza Isamose nos afirma no seu tempo, espaço, dimensões gêmeas. Ele diz assim: o tempo e o espaço clássico eram ambos absolutos, completamente absolutos. Dominava todo o imaginário. Isto porque não seria possível, do ponto de vista do pensamento clássico, imaginar alguma coisa que não estivesse dentro de algum espaço, como nós vimos isso em relação a Aristóteles, ou lugar, porque Aristóteles, afinal, usava essa expressão, essas duas expressões para identificar a mesma questão. Então, o tempo e o espaço existiam independentemente de qualquer espécie de matéria e seu movimento. A matéria só podia existir no espaço e no tempo, mas o tempo continuaria a fluir imperturbavelmente e o espaço se espalharia até o infinito, quer o universo contivesse qualquer matéria ou não. E assim, estávamos no vazio. Nós, o planeta Terra, os astros, as coisas, as cidades, qualquer coisa, tudo existe num espaço, tudo existe no transcorrer de um tempo e, portanto, como nós vamos ver, esta ideia de tempo e essa ideia de espaço só faz sentido dentro desse discurso clássico enquanto coisas absolutas. E Geza continua nos dando a seguinte ponderação: a influência dessas ideias ainda é forte, sem dúvida, todos nós, de alguma maneira, somos influenciados por ela. Apesar de que nenhuma criatura terrestre pode jamais perceber o espaço como isotrópico. Nós não temos condição de perceber esta infinitude e nem temos condição de perceber o espaço sem nenhuma referência. Um espaço que não seja em relação a algo. Para nós, a ideia de espaço sempre está em relação a algo, mas quando tentamos pensar o significado de espaço, lá estamos nós pensando do ponto de vista do absoluto, e a mesma coisa com o tempo. A diferença entre acima e abaixo é muito real, sim, claro, e levar tais diferenças em consideração é um dado da nossa composição mental, neural. Assim, teria sido despropositado usar a observação sensorial para encontrar leis matemáticas na natureza, sem supor que tais leis já existissem em primeiro lugar. Isto tudo nós vamos ver agora. E era satisfatório para muitos cientistas que essas suposições fossem justificadas pela própria autoridade da ciência. Não importa, portanto, como vemos o mundo, como conseguimos perceber o mundo, se este mundo que nós percebemos existe ou não. O que importa é se, a princípio, este mundo é justificado, ele é reconhecido do ponto de vista do discurso científico. E o que vale, portanto, é a ciência, de uma maneira que nós poderíamos dizer muito, muito próxima da ideia de religiosidade, da ideia de que o mundo é de tal como Deus o fez, porque este é o desígnio de Deus e não importa o que pensemos. No caso, estamos aqui substituindo os desígnios da divindade com relação às suas criaturas pelos desígnios da ciência com relação às suas lógicas. Então, nesse sentido, é o que nós vamos observar daqui para frente. Veja bem, voltando ao Burt, o Burt nos
mostra alguma coisa, depois nós vamos voltar ao Descartes, mas aqui vamos fazer uma simples observação do ponto de vista do que significou esse pensamento, o que é isso para nós em relação a espaço-tempo, essas coisas todas. Muito bem, vejam, para que a gente possa entender as observações de Burt, vale a pena a gente compreender um pouco o fato de que a matemática, até a matemática pensada do ponto de vista da Europa Ocidental, ela até Descartes era sempre um conjunto de cálculos ou de estruturas lógicas e tal, pensada do ponto de vista do cálculo, mas que tinha como fundamento, como ponto de partida, as figuras geométricas. É justamente a geometria o ponto de inflexão sobre o qual se desenvolve e se desenvolvia o cálculo. Então, a matemática estava estreitamente vinculada a este diálogo, né? A estrutura numérica estreitamente vinculada a essa tensão com a existência da forma. Isto é uma questão de extrema importância. De qualquer maneira, quando os árabes já tinham desenvolvido a álgebra e já tinham percebido de possibilidades para além disso, não é? Mas de que valia o pensamento árabe para o mundo cristão, para o mundo católico. Os árabes para os cristãos não passavam de pecadores, de hereges, coisas desse gênero, e a matemática durante o feudalismo era uma coisa proibida, uma coisa de gente herege e, portanto, merecedora de castigos, se não em vida, pelo menos depois de mortos, quando fossem para o inferno. De qualquer forma, estamos em pleno século XIII, XIV, essas coisas começam a sofrer profundas mudanças. A sociedade burguesa começa a se constituir. As cidades retomam o seu papel de uma outra articulação, uma articulação de caráter burguês e que vai, então, estabelecer uma relação um pouco mais tensa com os sistemas, com as estruturas feudais, com o mundo do feudalismo. Nesse sentido, lá pelas tantas do século XIII, XIV, começam a surgir, então, retomadas, né, do pensamento matemático. Duas questões, o próprio Geshe Samozzi, que nós acabamos de citar aqui, ele observa muito no seu texto e, de alguma maneira, eu reproduzi também no Reinvenções do Espaço, é justamente essa discussão de que se inicia, então, uma leitura matemática para a representação do mundo. Então, para que os pintores, né, que representavam, então, as paisagens, o que viam o mundo, pudessem representar nessas telas que são bidimensionais, dar ao leitor, ao observador, a impressão de que está vendo alguma coisa em profundidade, alguma coisa que tenha, um primeiro plano, um plano de fundo e tudo mais, necessitaram, então, desenvolver uma perspectiva de caráter fundamentalmente matemático. Até o século XV e XVI, muito se desenvolveu, muito se discutiu o papel dessas relações geométricas para poder, então, desenvolver a pintura. A mesma coisa acontece com a música. Essa música monofônica e tal, ela vai se tornar, a gente vai ver um pouco sobre isso, uma música polifônica. E para marcar essa música polifônica, se fez necessário, então, o uso da matemática para que cada voz, cada melodia, ela não atropelasse uma outra e a música tivesse uma harmonia em toda a sua complexidade. Muito que bem, mas junto com isso vieram os bancos, a circulação de mercadorias, de pessoas, vieram os cálculos de juro, de lucro e coisas desse tipo. E a matemática vai se tornando, então, questão de extrema importância. Uma delas que eu acho que vale a pena a gente usar aqui como exemplo, porque é um exemplo paradigmático, diria, que é a ideia de que o Galileu, quando reconhece que a Terra dá a volta em torno do Sol e não é o Sol que dá a volta em torno da Terra, diz justamente isso, que ele dizia que isso era uma verdade indiscutível, porque no final das contas os cálculos matemáticos necessários para se provar
que a Terra dá a volta em torno do Sol e que os outros planetas fazem a mesma coisa, são muito mais simples e muito mais concisos, digamos assim, do que os cálculos que eram feitos lá pelo Ptolomeu, naquela história toda do Sol dando a volta em torno da Terra e todos os astros dando a volta em torno da Terra. Muito que bem, como se usava então menos cálculos e Deus claro, ia usar a energia absolutamente necessária, não ia esbangir energia por aí, e então menos cálculo é mais verdade do que mais cálculo. A ideia, portanto, de que a matemática seria a linguagem de comprovação da verdade vai se desenrolar a partir daí. A gente quem acompanha um pouco da história da ciência sabe bem disso, e o Burt tem um trabalho extremamente interessante nesse sentido. O que nós precisamos, talvez, pensar do ponto de vista do Descartes é que ele vai trazer para dentro da Europa Ocidental aquilo que já estava dado na cabeça dos árabes, isto é, a álgebra. Vamos ler aqui o texto do Burt para que a gente entenda um pouco qual é a proposição. Diz ele que o Descartes percebeu que a natureza própria do espaço ou extensão era tal que suas relações deveriam sempre permitir a expressão por meio de fórmulas algébricas e que, no caso oposto, as fórmulas algébricas, portanto, as verdades numéricas em determinadas condições poderiam ser plenamente representadas do ponto de vista espacial, daquele gráfico cartesiano que nos permite, então, transformar uma equação matemática numa forma, num desenho, digamos assim, uma curva, mas pontos, numa relação entre espaço e tempo, onde eu vou colocando pontos e vou estabelecendo, então, uma processualidade. E essa processualidade vai se transformar, então, numa forma, numa relação geométrica. A geometria passa a ser, então, um produto de relações numéricas, e não os números e as relações numéricas produto de relações geométricas. Então, nesse sentido, Descartes achou que ele tinha, e muita gente, não só ele, achou que tinha descoberto a roda outra vez. E nesse sentido, vamos lá, como resultado natural dessa invenção notável, que foi, sem dúvida, Descartes ampliou sua esperança de que todo o reino da física pudesse ser redutível unicamente a qualidades geométricas. E nesse sentido, então, independentemente de ter uma coisa ou outra como ponto de partida, a linguagem matemática e a capacidade de transformar equações em formas permitiu, então, ao Descartes imaginar a possibilidade de desenvolver a linguagem ou de dominar a linguagem com a qual, segundo Galileu já havia dito, Deus havia escrito o próprio universo, o livro do universo. A sua criatura era, na verdade, um livro escrito em linguagem matemática. E Descartes, então, vai propor isso. Bom, fazendo críticas a Descartes bastante importantes, mas, de alguma forma, como ele mesmo dizia, montado no ombro de gigantes, o Newton vai desenvolver um conjunto de outras proposições, alguns anos depois, algumas décadas depois. E é nesse sentido, então, que no Princípio a Matemática, que é um livro do Isaac Newton, ele vai nos dar essa conformação que vamos ler juntos aqui. Até aqui só me pareceu ter que explicar os termos menos conhecidos, mostrando em que sentido devem ser tomados na continuação deste livro, O Princípio a Matemática. Deixei, portanto, de definir como conhecidíssimos de todos o tempo, o espaço, o lugar e o movimento. Portanto, deixou de lado aquilo que tinha sido a prioridade de Aristóteles. Direi, contudo, apenas que o vulgo não concebe essas quantidades senão pelas relações com as coisas sensíveis. Então, no caso aqui, o Newton, ele vai nos dizer basicamente o seguinte: esta nossa relação entre nós e as coisas, o em cima e o embaixo, como comentou Burt, ou no caso o Geisler,
Mas essas relações entre em cima e embaixo, a direita, a esquerda, para frente, para trás, longe, perto, essas coisas todas, que nos permite, então, um sistema de referência, não passa de uma coisa vulgar, das pessoas que têm um raciocínio relativamente vulgar, porque do ponto de vista científico a coisa vai adiante. É daí que nascem muitos prejuízos, certos prejuízos. Esta ideia de que as coisas que são a nossa referência é criadora de prejuízos, para cuja remoção convém distinguir as mesmas entre absolutas e relativas, verdadeiras e aparentes, matemáticas e vulgares. Portanto, a grande questão é que a ideia de espaço e de tempo, do ponto de vista que nós estamos relativamente acostumados a utilizar, bom, é ali perto, é longe, é isso, é aquilo, não passa de questões vulgares, né? Do pensamento vulgar. Isso não tem absolutamente nada a ver com o mundo da matemática e com o mundo da ciência e com o mundo das pessoas que não são vulgares, que são geniais, claro, como os ingleses achavam que o Isaac Newton, sem dúvida, era. Ok? Muito bem. Aí, Newton vai dizer assim como a ordem das partes do tempo é imutável, isto é interessante. Aristóteles havia nos dito justamente que quando nós não estamos percebendo a transformação das coisas, ou de nós mesmos, nós não percebemos a existência do tempo. No caso aqui, efetivamente, Newton vai se apropriar dessa ideia. A ordem das partes do tempo é imutável. O tempo tem partes? Bem, no caso, para que ele pudesse ser reconhecido matematicamente, não poderia ser apresentado enquanto um absoluto que não tem nenhum sistema de referência. Mas se esse sistema de referência, do ponto de vista vulgar, às vezes a gente imagina que o tempo está demasiadamente rápido, outras vezes a gente imagina que ele é demasiadamente lento, ou seja lá, muitas vezes nem pensamos no assunto, mas a grande questão é que para que tivéssemos então uma relação matemática e não vulgar com o tempo, é necessário que a linguagem matemática seja o sistema de referência. E, portanto, eu tenho um tempo dividido em horas, tenho um tempo dividido em segundos, em minutos e tal, e tudo isso não vai depender de maneira nenhuma da nossa percepção. Se nós achamos que o tempo está indo rápido ou se ele está indo devagar, tanto faz, porque o nosso relógio vai funcionar tentando, ao menos, ser matematicamente correto. Então, a ordem das partes do tempo é imutável. Também não é a ordem das partes do espaço. 1 metro quadrado é 1 metro quadrado. Você pode dizer que, se a sua casa tem lá 50 metros quadrados, talvez você diga que ela seja muito pequena. Talvez você diga que você gostaria de ter uma casa de 50 metros quadrados, porque afinal de contas a sua é menor e uma casa de 50 metros já é uma casa grande. Muito bem. De qualquer forma, a grande questão é que isso é uma percepção subjetiva. Do ponto de vista do Newton, a grande questão é que 50 metros quadrados é 50 metros quadrados e ponto final. Não importa em nada a sua percepção subjetiva, a sua relação com esse tipo de coisa. E isso nos leva, então, na hipótese de se moverem de seus lugares, essas partes também se moveriam de si mesmas, como diríamos, pois os tempos e os espaços são como que os lugares de si mesmo e de todas as coisas. Já vimos isso. Aristóteles disse isso. Estas localizam-se no tempo. Existe um tempo, existe algo, um fenômeno que se localiza no tempo. E o tempo e o fenômeno não é a mesma coisa. Quanto à ordem de sucessão e no espaço, quanto à ordem de posição, de situação. Portanto, as coisas, existem um tempo, existe um espaço, que independem da existência das coisas, ele sempre existirá, se existir ali alguma coisa ou não, e a transformação e o processo de mudança, de deslocamento, ou seja lá o que for, a velocidade como isso se dá e tudo mais,
está diretamente relacionada à existência de um tempo e de um espaço que se resolvem no interior de si próprios. Portanto, é uma discussão inseparável dessas variantes todas que envolvem um fenômeno. Da essência deles é serem lugares, e é absurdo que os lugares primários se movam. Aristóteles já disse isso. Eis, portanto, os lugares absolutos, e só as translações desses lugares são movimentos absolutos. Contudo, como essas partes do espaço não podem ser vistas e distinguidas umas das outras por nossos sentidos, usamos em lugar delas medidas sensíveis, isto é, usamos a matemática, a geometria. Essa é a questão. Com efeito, definimos todos os lugares pelas posições e distâncias das coisas em relação a um determinado corpo que consideramos como imóvel. A seguir, também calculamos todos os movimentos relativamente a esses lugares, enquanto concebemos os corpos como transferidos destes. É assim que empregamos, em vez dos lugares e movimentos absolutos e relativos, sem nenhum inconveniente na vida comum. Na filosofia, entretanto, devemos fazer abstrações dos sentidos. Pode, na realidade, acontecer que nenhum corpo ao qual os lugares e movimentos se refiram esteja de fato parado. O tempo absoluto distingue-se do relativo na astronomia pela equação do tempo vulgar. De fato, os dias naturais, que vulgarmente se consideram iguais para a medida do tempo, são desiguais. Existe variação, a velocidade com que a Terra faz o seu movimento de rotação não é exatamente a mesma, né? E assim por diante. Essa desigualdade é corrigida pelos astrônomos para medirem os movimentos celestes por meio de um tempo mais verdadeiro. Por que mais verdadeiro? Porque ele é matematicamente identificável, porque ele é a referência sobre a qual o movimento do dia, da noite, da rotação da Terra, da nossa vida, do nosso nascer, envelhecer, seja lá o que for, tudo isso é um sistema de referência que tem um tempo que é absolutamente homogêneo, que é absolutamente identificável do ponto de vista do referencial matemático. Pode muito bem ser que não haja movimento algum, que seja qual, para medir o tempo com exatidão. Todos os movimentos podem acelerar-se e retardar-se, mas o fluxo do tempo absoluto não pode mudar. Nesse sentido, então, o que temos é que a nossa concepção de ciência é que nós vamos identificar o movimento real das coisas, o movimento material das coisas, com base num sistema que está para além deste real. Isto é, um tempo que, não é o tempo de uma coisa, é o tempo de si próprio. O tempo é algo que se resolve no interior de si próprio. Assim como o espaço não é a relação, a distância, a posição de um conjunto de objetos. O espaço, então, seria um receptáculo onde teria de existir antes de qualquer objeto, porque senão o objeto não teria onde, veja a expressão, onde ficar. Aquela coisa mesmo da pergunta originária ou a pergunta estruturante da geografia, o onde estou, afinal. A duração ou perseverança da existência das coisas é a mesma, quer os movimentos sejam rápidos, quer lentos ou até nulos. Portanto, ela, a duração, se distingue devidamente das suas medidas sensíveis e das mesmas se deduz por meio de uma equação astronômica. A necessidade, porém, dessa equação para determinar os fenômenos impõe-se tanto pela experiência do relógio oscilatório pendular, como também pelos eclipses dos satélites de Júpiter. Né? Na época, um sistema de referência que se usava imaginando uma extrema precisão. Não é? Muito bem. Então, nesse sentido, estamos frente a um mundo que vai se discutir em todos as suas variáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que é necessário que alguma coisa esteja para além do mundo para que eu possa explicar o próprio mundo. Quando o Newton
ele vai desenvolver toda a sua teoria. Uma das questões que ele usa como referência, né, para colocar o questionamento, ele procura imaginar uma certa condição. Ele vai dizer, vou aqui tentar reproduzir de memória, mas, bom, vai tentar dizer uma coisa mais ou menos assim. Você tem um navio, não é, que está saindo do porto. Então, esta distância, né, entre o navio e o porto vai se ampliando. Ao mesmo tempo, dentro do navio existe lá um marinheiro, né, que está indo da popa para a proa. Muito que bem, ele está fazendo o seu movimento em relação ao navio e ele estará cada vez mais distante da popa e cada vez mais próximo da proa. Muito que bem. Então, é o navio, o porto, o movimento do navio e tal, mais ou menos dá para calcular o deslocamento de todos eles. Acontece que enquanto esse navio se distancia do porto e o marinheiro se desloca no convés, o que temos é que o planeta gira. Mais do que isso, o planeta, ao fazer esse movimento de rotação, também faz um movimento de translação. E, além disso, ele faz esse movimento de translação, considerando que a estrela central deste movimento, que é o Sol, também se desloca dentro da Via Láctea. E que a Via Láctea, a princípio, também se move. Então, a grande questão é se perguntar, como se perguntava Newton, qual é o movimento absoluto desse marinheiro. Como é que nós poderíamos calcular, então, o quanto se desloca esse marinheiro, pensando que o navio se desloca, ele se desloca, o planeta se desloca, o sistema solar se desloca e assim sucessivamente. Como isso vira um conjunto de relações, um conjunto extremamente amplo e complexo de relações, se faz necessário, então, que se desenvolva a ideia de uma unidade. Alguma coisa tem que ser parada. Porque para se calcular tudo isso, é necessário que se calcule algo que está parado. E, sem dúvida nenhuma, esta foi a alternativa grande de Newton. A questão é que chega num determinado momento, Newton vai dizer que a única coisa que é absoluta, ou as coisas que são absolutas e que permitiriam, então, calcular este movimento todo do marinheiro sobre o navio ou qualquer outro movimento, está diretamente relacionado a que espaço e tempo são absolutos. Eles não se deslocam, eles não se movem, eles simplesmente existem enquanto o lugar das coisas, enquanto a posição relativa de cada uma das coisas, relativa entre si, mas absoluta no interior disso que é o espaço. Ele desenvolve um pouco mais, pensando do ponto de vista da divindade, e que, na verdade, a ideia seria que Deus cria um mundo dentro do seu próprio existir, enquanto divindade e tal. Chega ao ponto de afirmar que haveria uma intervenção deste corpo divino do ponto de vista da gravidade e tudo mais. Muito bem. Então, assim como Aristóteles, assim como os pensadores da Grécia clássica, estamos aqui fazendo uma verdadeira revolução científica, como ficou identificado aí, e o pensamento de Newton faz parte disso, os ingleses já disse isso, né? Há uma frase, inclusive, interessante, que os ingleses afirmavam que Deus disse faça-se a luz e fez-se Newton. Newton é a própria luz da divindade nesse momento e do ponto de vista desse tipo de reflexão. E é a partir dele, então, que todo um sistema da física, da natureza, da ideia de espaço, da ideia de tempo, da ideia de lugar, vai se desenvolver e vai entrar dentro do nosso pensamento. Uma questão que é fundamental aqui é justamente a gente dizer o seguinte: a partir do que Newton disse, há uma reflexão que é aquela que vai nos conceder nada mais e nada menos do que o Kant. E o Kant é
o sistematizador moderno do estatuto epistemológico da geografia. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Até lá!